Galera, tudo bom com você aí? Graça e paz. Uma palavra aqui para essa juventude abençoada. Estou muito feliz de estar com vocês, compartilhando de algumas mensagens que Deus tem colocado no meu coração, mediante alguns estudos que eu faço, procurando conhecimento na causa. Amém? Bom, já trabalho com jovens, já tem 10 anos e não é novidade, quanto mais você vai ficando mais velho, mais maduro, né? Então a gente já tem um know-how montado, eu e minha esposa. Temos duas filhas maravilhosas, uma tem 26 anos, a outra tem 21 anos, e onde já passaram por as fases. Então eu como pai e a minha esposa como mãe, nós já passamos pelas fases de educação de filhos, desde a adolescência, criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovens, né? E agora são jovens adultas. E posso dizer para vocês que é missão cumprida, né, dentro daquilo que o Senhor colocou para nós, colocou para eu e minha esposa cuidar. E é por isso nós somos líderes de jovens. Nós não somos líderes de jovens porque nós caímos de paraquedas. Porque nós já trabalhamos como jovem. Nós temos duas filhas que são jovens. Então nós, graças a Deus, ensina o caminho, não é isso? Ao teu filho. E nós ensinamos o caminho e está aí hoje. Então as nossas filhas, elas são o selo do meu apostolado. Elas são o selo do meu ministério, do nosso ministério, na nossa liderança. Amém? Então a gente tem uma palavra hoje para falar de você, de uma jovem. E essa jovem, ela decidiu sair, dar uma volta por aí. Ela decidiu dar um rolezinho. Ela decidiu, ela estava dentro da tenda, dentro da casa dela, e ela decidiu criar uma armadilha. Ela fez uma armadilha para ela. Ela decidiu construir uma armadilha para ela. Você vai entender por que eu estou falando. Porque existem decisões nossas que nós formamos em armadilhas. E existe curiosidade que nos torna também a construir uma armadilha para nós mesmos. Eu posso ter um pensamento e esse pensamento não ser bom. Não é isso? Esse pensamento me levar ao erro, me levar ao pecado, me levar de fato à perdição. Então essa jovem, você vai entender que o pensamento dela, ainda que tenha sido bom, ao mesmo tempo foi ruim. Por quê? Porque ela não conhecia nada, ela não conhecia o território, ela não conhecia a causa, ela não conhecia onde ela ia pisar. Então ela construiu uma armadilha. Mas a armadilha estava onde? Muitas das vezes as armadilhas, queridos, estão dentro da nossa mente. A armadilha, ela é criada na mente. Os profissionais, os peritos em armadilhas, eles não pegam simplesmente algo e constroem uma armadilha. Sai daqui, sai da mente, da cabeça, da mente. Um cérebro pensante cria uma armadilha. O que aconteceu com essa jovem? Essa jovem, ela estava deitada na sua tenda e ela simplesmente falou o seguinte: pô, vou sair. Ela não conhecia, ela não tinha amigas, ela não tinha jovens da idade dela para poder trocar uma ideia, porque as mulheres que ela conhecia eram mulheres adultas. Então ela procurava alguém da idade dela para poder dar um rolê, para trocar uma ideia, conversar algumas coisas. É nessa que ela se quebra. Por que ela se quebra? Porque ela sai ao redor da tenda a procurar. Só que ela dá de cara com quem? Com o príncipe. Ela não deu de cara, presta atenção, ela não deu de cara com o mendigo do bairro. Ela não deu de cara com o beberrão do bairro. Ela não deu de cara com o viciado do bairro. Não. Ela deu de cara com quem? Com o príncipe daquela terra. Ela deu de cara com esse príncipe. E esse príncipe olhou para ela. Devia ser muito bonita. Devia ser formosa. Não é verdade? Muita jovem. Uma jovem. Aquele príncipe olhou para ela, se apaixonou. E o que ele fez? O que esse príncipe fez? Esse príncipe pegou e violentou essa jovem, tirando a virgindade dela. Então ela estava dentro de casa, dentro da sua casa. Ela pensou: vou sair para dar um rolê, vou procurar alguém para conversar. E nisso que ela sai, ela cai na própria armadilha que ela mesma criou. E aí ela é violentada por esse príncipe. E esse príncipe, querido, ele traz
um grande... Ele traz para Jacó e para Lia, que era a mãe, né, dessa jovem, ele traz para eles um desagrado. Imagina, um pai saber que a sua filha foi violentada. Então a gente vai falar um pouco dessa jovem, o nome dela é Diná, nós vamos falar um pouco dela. Que é para nós entendermos, jovem, tanto você que é menino ou menina, homens e mulheres, isso aqui é uma palavra para geral, é Bíblia, nós vamos entender que existem muitas pessoas vivendo isso no dia de hoje. Que estão agora dentro do confinamento, que é para ficar em casa, fica em casa. Essa é a ordem, mas que no seu pensamento assim, eu vou lá, eu vou fazer tal coisa, eu vou dar um rolê, eu vou só no supermercado, eu vou lá na casa de fulano. No seu próprio entendimento, ela está assim, eu tenho que sair de casa, eu não aguento mais. Mas talvez essa saída de casa pode ser uma armadilha que está sendo preparada para você. Você vai entender isso aí. Então ela perdeu a virgindade com um homem que mal conhecia. Ela mal conhecia aquele homem. Apesar dele ser o príncipe daquela terra e ter se apaixonado por ela, isso entristeceu o coração do seu pai, Jacó, e de toda a sua família. O pai, a família, ela se preocupa, um que se preocupa com o outro. E o pai ficou o quê? Ficou entristecido. Eu não estou aqui, querido, preste atenção. Tem a história de Jacó, amém, legal. Depois a gente estuda a história de Jacó. Tem a história de Lia, beleza. Depois a gente lê, estuda um pouco de Jacó e de Lia. Vai lá em Gênesis, capítulo 30, você vai estudar. Eu não estou aqui falando isso. O que eu estou abordando aqui nessa palavra hoje para você, jovem, é para você tomar cuidado, porque aquilo que você pensa pode se tornar uma armadilha. A curiosidade dessa jovem levou ela a uma armadilha, ela foi violentada. Aí você fala para mim assim, a gente está falando de uma violência de dignidade. Para muitos a dignidade, virgindade, para muitos estão nem aí com isso, mas tem muitos que estão se importando. Mas eu estou falando também, hoje, no mundo espiritual, de uma dignidade espiritual. Quem você é, jovem? Quem você é para o reino de Deus? Quem você é? Quem nós somos? Então será que ao sair de casa, nós não vamos cair numa armadilha espiritual? Talvez não vai ter lá um príncipe para tirar a tua virgindade, mas vai ter o príncipe dessa terra que vai estar lá com uma armadilha preparada para você cair, para você perder a dignidade de ser uma mulher de Deus, ser uma jovem de Deus, ser um jovem de Deus, um adolescente de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder manchar a tua imagem. Amém? Então vamos lá. Então quantas meninas, quantos jovens, até mesmo mulheres que conhecem a Jesus, nasceram em berço cristão, já não se aventuraram pelo mundo e se deram mal? Porque essa situação, se a gente for olhar, é uma aventura. Pode nos levar para uma aventura. Quantos eu conheço, quantas jovens eu conheço muitas jovens. Foram quase 10 anos, para 10 anos, olhando, trabalhando com a juventude, com os jovens. E eu já vi cair, jovens que tinha assim, nos nossos olhos, era assim, meu Deus, era a autarquia de Jeová. Jovens que estavam ali numa posição que a gente olhava assim, meu Deus. Jovens de outras igrejas, outras comunidades, e nós olhávamos, caramba, eu quero jovens assim. E quando a gente foi deparar, querido, a gente viu, sabe o quê? Muita coisa errada. Muitos foram se aventurar por amizade, por amigos, falsos amigos que chegaram para eles e convidaram e eles caíram numa aventura. Não, é rapidinho, eu já volto. E até hoje não conseguiram voltar. Muitos não conseguiram voltar. Alguns conseguiram, mas muitos não conseguiram voltar. Porque caíram numa armadilha mortal. E talvez, querido, você está sendo hoje alertado por essa armadilha. Então, quantas jovens a gente conhece, né, que nasceram num berço cristão,
Talvez você conheça alguém que nasceu no berço cristão, mas caiu na armadilha da aventura. E hoje está aí sendo, sabe o quê? Palhaço de Satanás. Porque Satanás, ele pega esses para ser palhaço. Você sabia disso? Satanás pega isso para ser palhaço. Então, querido, isso acontece por causa da curiosidade. A curiosidade não é fácil. Olha só. É a maior que a obediência. Então, acontece porque a curiosidade é maior do que a obediência. Em vez de você obedecer, você prefere seguir a curiosidade. Amém? Então os jovens, com suas emoções afloradas, desejam conhecer o mundo e ter seus próprios conceitos formados em relação a tudo. Assim deixam de lado experiências e o cuidado dos pais. Seu pai pagou um preço por você, sua mãe pagou um preço por você. Mas, Del, meu pai não é crente, pagou um preço por você, mesmo ele não sendo crente, paga até hoje. A sua mãe, mesmo ela não sendo crente, ela paga o preço até hoje por você. Ela trabalha por você, ela cuida de você até hoje. Eu não estou falando aqui se é crente ou se não é crente, preste atenção. Eu estou falando que a obediência, eu estou falando de obediência, que muitas das vezes a curiosidade de um jovem é maior do que a obediência do pai e a mãe. Ele prefere viver a curiosidade e cai na armadilha. E muitas das vezes os pais não sabem da armadilha que o filho caiu. Muitas das vezes nós pais não sabemos a armadilha que os nossos filhos caíram. Porque quando cai, querido, eles não vêm. E talvez você, jovem, que está me ouvindo agora, você está prestes a cair numa armadilha, sai fora. Sabe o que tu faz agora? Deita. Aí deitar, vai ver Netflix. Vai ver um programa de televisão, sei lá. Vai ver Campeonato do Botafogo, 1995, quando ele foi campeão. Vai lá no Botafogo. Bota lá no YouTube lá. Amém? Então, talvez Diná não tivesse idade o suficiente para casar e conhecer um homem. Talvez ela fosse super protegida. Mas independentemente de qualquer coisa, o tempo dela chegaria e com certeza seria muito diferente do que aconteceu. Quantas jovens estão hoje aí vivendo, querido, uma gravidez que não era o tempo da gravidez? Indesejada. Quantas jovens nós conhecemos, querido, que hoje foram tocar sua vida e não era o momento ainda, não era a hora de tocar sua vida. Mas decidiram tocar sua vida por quê? Curiosidade e desobediência. E Diná, ela não tinha certamente idade, uma menina. Ela devia ser uma menina ali procurando uma jovem. E ela caiu na própria armadilha. Por causa da sua falta de sabedoria, da ansiedade, da curiosidade, ela acabou sendo violentada e trouxe para a sua vida um grande trauma. Diná não só foi desonrada, Diná não só passou pela violência naquele momento, mas gerou em Diná um trauma. Quantas jovens você conhece, quantos jovens eu conheço que estão hoje no trauma, porque foram violentados na sua vida espiritual, foram violentados na sua vida profissional, na sua, sei lá, foram violentados de alguma forma e hoje estão vivendo traumas. Quantas jovens não conseguem se levantar por causa do trauma? Quantos jovens não conseguem levantar por causa do trauma? Porque foram desobedientes, porque com seu próprio entendimento criaram ali a sua própria armadilha e caíram. Mas eu nessa tarde, nessa noite, nesta madrugada, como profeta, eu estou aqui para dizer para você que acaba hoje isso na tua vida. Uma história nova se começa e eu creio em nome de Jesus que tudo vai mudar. Preste atenção. Ela era super protegida. Você é protegido dentro da sua casa, dentro do seu lar. O seu pai, a sua mãe, a sua família te protege, cuida de você. Ainda que não tenha dinheiro para te dar um iPhone 11.
mas ela cuida de você com dignidade, com honra, com amor e carinho. Então, por causa de falta de sabedoria e da ansiedade, porque a ansiedade, querido, é uma causa, é tremendo, jovem. Por causa da ansiedade, da curiosidade, preste atenção que eu estou falando para você agora. A curiosidade acabou sendo violentada e trouxe para a sua vida uma grande trauma. Qual é o teu trauma, jovem? Qual o trauma que você está vivendo hoje? Que tipo de trauma você está vivendo hoje na tua vida? Onde você foi violentado? Chegou o tempo de levantar a cabeça. Porque atrás de você, querido, tem testemunhos. Tem pessoa, uma nuvem de testemunho de glória para a tua vida. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí? Então preste atenção. Preste atenção. Não faça nada que possa fazer consequências graves para a sua vida. Agora um conselho de um pai, de um líder, de um presbítero para a tua vida. Não, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Não faça nada que possa trazer consequências graves para a sua vida. Ouça os mais experientes. Ore e busque a direção de Deus para tudo. Ore e peça direção de Deus para tudo. Você está entendendo? Você está entendendo? Precisa ter orientação de Deus. Precisa ter a prova de Deus. Deus quer entrar, querido, de uma forma extraordinária na sua vida. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeças às suas paixões. Anota Romanos 6, versículo 12. Eu quero deixar essa palavra para a tua vida, para o teu coração. Que a consequência, muitas das vezes a consequência, ela é gerada pela curiosidade de muitos. E Deus quer trazer um novo tempo para a tua vida. Eu não sei que tipo de trauma. Eu não sei se você caiu ou se você está quase caindo. Uma coisa eu sei, que Deus está aqui nesse momento, despertando você. Deus está aqui nesse momento falando para você, deixa de ser curiosa. Deixa de ser curioso. Começa a buscar Deus. Começa a buscar Deus na palavra. Estuda essa palavra, a história dessa jovem, que está lá em Gênesis, capítulo 30. Você vai ver a história dessa família de Jacó. É tremenda. Que Deus possa guardar a tua casa. E que você possa verdadeiramente viver o novo de Deus. Jesus está às portas, querido. Os acontecimentos estão aí. Só não vê quem não quer. Jesus está às portas. E nós estamos aqui como profeta nessa geração, liberando palavra para desatar vidas ainda. Em nome de Jesus. Vença hoje o trauma. Coloque o seu joelho no chão. Eu quero fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus, ora por essa jovem, por esse jovem nesse momento. Ó Deus, eu não sei que tipo de trauma eles possam viver ou estar vivendo hoje. Eu não sei qual armadilha eles caíram, Pai. Que tipo de curiosidade levou eles a uma armadilha. Mas de uma coisa eu sei, Pai, que o Senhor desfaz as armadilhas. Então, Deus, mediante essa palavra, assim como essa jovem de Ná, Senhor, gerou a armadilha, Pai, dentro da curiosidade dela e sofreu as consequências. Eu, em nome de Jesus, Pai, aquele que está agora se preparando, Deus, para o rolezinho, aquele que está agora se preparando para cair na armadilha, eu cancelo agora, Pai, a curiosidade desse jovem, dessa jovem. Ó Deus, em nome de Jesus, e aquele que caiu, Pai, que o Senhor possa levantá-lo, que o Senhor possa trazer de volta a dignidade espiritual, e que um novo tempo possa surgir na vida dessa juventude, desses jovens, Pai, em nome de Jesus. Seja com cada um deles, Pai, neste dia, daqui para frente, e que seja um recomeço de tudo na vida deles, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te crie, Deus te faça feliz. Graça e paz. Até a próxima. Tchau.